Os hinos, eu quero ministrar uma palavra de Deus ao teu coração na noite deste dia, através dessa plataforma digital, através desta mídia social. Eu tenho uma palavra de Deus para ministrar aos vossos corações, palavra esta que se encontra no livro de Jonas, o seu capítulo de número 1 e o verso de número 3, que nos diz assim: Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O texto que fizemos menção essa noite, ela vai contar para nós uma das histórias mais lindas da Bíblia Sagrada acerca do chamado do Senhor. A Bíblia diz, no livro de Jonas, que Deus havia dado uma ordem para Jonas. Olha, Jonas, vá até a cidade de Nínive pregar para aquele povo. Mas Jonas, ouvindo esta mensagem, ele toma um sentido totalmente contrário a qual o Senhor havia destinado para ele. Então ele vai para Tarsis, ele desce até Jope, pega um navio que vai em direção a Tarsis. E a Bíblia diz que Deus envia um grande vento naquele embarcação. Deus, ele envia uma grande tempestade. E os marinheiros que ali estavam ficaram apreensivos e começaram a se desfazer de malas, cada um orar ao seu Deus. Mas a tempestade não cessava. Então eles foram até o porão. E lá no porão, eles viram Jonas dormindo. E quando os marinheiros chegaram, Jonas, ele conta toda a verdade. Que o motivo a qual eles estavam passando por esta tempestade era por culpa de Jonas. Então, a Bíblia diz que Jonas foi lançado ao mar. Então, Jesus, ele envia um peixe que engole Jonas. E agora a Bíblia diz que Jonas, ele se encontra no ventre deste peixe. E Jonas fica por algum tempo lá, por alguns dias. Este peixe vai redirecionando Jonas para a sua origem, para onde o Senhor havia ordenado outrora para Jonas estar. Passado alguns dias, o peixe vomita Jonas. Então Jonas, ele chega a Nínive, prega para aquele povo, e Deus, ele aceita aquele povo a arrependimento. Esse é um pequeno relato da Bíblia Sagrada
a qual nos conta a história deste homem chamado Jonas. E é sobre este homem, sobre esta passagem, que hoje eu gostaria de produzir algumas aplicações para nosso elevo espiritual. A Bíblia diz que o Senhor, ele dá uma ordem para Jonas. Jonas, vá até Nínive pregar para aquele povo. Mas Jonas, ele resolve ter um destino totalmente contrário. Jonas pega uma embarcação rumo a Tarsis. E aqui eu encontro a primeira lição deste texto. Entenda comigo. Deus deu uma ordenança a Jonas: vá para Nínive pregar para aquele povo. Mas Jonas resolve, conjecturando eu, por medo, tomar um rumo totalmente contrário. Então Jonas, ele começa a decair, porque a Bíblia vai dizer que quando Jonas, ele se levanta para fugir da presença do Senhor, ele começa a descer para Jope. Depois ele desce para dentro do navio e depois ele desce para o porão. E por último, ele desce para o mar e para o ventre do peixe. A primeira aplicação que eu entendo através dessa passagem é muito simples. Quando um ser humano ele decide desobedecer à voz do Senhor, quando eu e você decidimos desobedecer uma ordenança vinda da parte do Senhor, a nossa vida ela vai em declínio. Nós começamos a cair, nós começamos a decair. Perceba comigo, Jonas, ele desce a Jope, desce ao barco, desce ao porão, desce ao mar e desce ao ventre do peixe. Nós precisamos entender que quando nós temos esta atitude de fugirmos da presença do Senhor, isso gerará em nós algumas consequências. E uma dessas consequências é declínios em nossa vida espiritual, vida material, vida conjugal, vida profissional. Nós não nascemos para fugir, para viver fugindo da presença do Senhor. O ser humano, ele foi gerado para estar no centro da vontade do Senhor. Mas Deus, ele nos dá o livre-arbítrio para que nós possamos decidir se vamos aceitar ou não o chamado que ele tem sobre nós. Mas nós precisamos entender, aqui com essa história de Jonas, a princípio, Jonas, ele rejeitou aquilo que Deus tinha imposto para ele e começou a sua vida de declínio. A mensagem inicial que Deus quer tratar ao coração de pessoas
aqui essa noite é uma pergunta: até quando você vai ficar nesta vida de declínio, fugindo da presença do Senhor? Nós precisamos entender que, longe do propósito que Deus tem para a sua vida, nada te vai bem. Nós precisamos entender que enquanto nós estamos fugindo daquilo que Deus ele tem para as nossas vidas, nós viveremos uma vida de declínios, uma vida aonde nós iremos decair. Jonas, ele começou a declinar quando ele fugiu da presença do Senhor. E agora Jonas, ele entra no barco. Ele paga a sua passagem e entra no barco indo em direção a Tarsis. E no meio do caminho, Deus ele envia um vento e os marinheiros que ali estavam começaram a ficar apreensivos, cada um clamando ao seu Deus, cada um clamando, estavam, mas começaram a jogar a bagagem para fora, aliviar o peso do navio, mas nada disso foi o suficiente para parar essa tempestade. Então eles descobriram que no porão havia um homem dormindo. Então Jonas, ele conta toda a verdade, que o motivo pelo qual eles estavam passando por aquela tempestade era Jonas. Nós precisamos entender que durante a nossa vida nós encontraremos no mínimo 2 tipos de tempestade: as tempestades enviadas por Deus. Você está lembrado dos discípulos? A ordem era: vamos e passemos para o outro lado da margem. Mas no meio da travessia se levantou uma tão grande tempestade, a ponto deles ficarem apreensivos e acordarem o mestre. E de falarem: não te importas que perecemos? Então Jesus acalma o vento e acalma o mar. Mas nós precisamos entender também que há uma segunda tipo de tempestade. E qual é, irmão Paulo? As tempestades provocadas. Me explica isso para mim entender. Bora lá. Os marinheiros, eles estavam passando por uma tempestade provocada por quem estava dentro da embarcação. O motivo pelo qual eles estavam passando por esta tempestade era quem estava dentro da embarcação. E aqui eu já quero tematizar a nossa mensagem na noite de hoje. Cuidado com quem você deixa entrar dentro da sua embarcação. A Bíblia diz que Jonas pagou a passagem e entrou dentro da embarcação. E a tempestade começou, não por culpa dos marinheiros, mas por culpa de quem
eles deixaram entrar dentro da embarcação. Deus, essa noite, Ele me traz aqui como um profeta para te dizer algo neste vídeo. Tome cuidado com quem você deixa entrar na sua embarcação. Tome muito cuidado em quem você deixa sentar em sua mesa. Tome muito cuidado em quem você deixa entrar na sua vida. Tome muito cuidado em quem você deixa contando os teus segredos. Tome muito cuidado quem você compartilha os teus problemas. A tempestade, ela não foi provocada pelos marinheiros. E a tempestade não foi por culpa dos marinheiros, mas sim por culpa de Jonas, que estava fugindo da presença do Senhor. Existem as tempestades enviadas por Deus, que independentemente nós iremos passar, mas existem as tempestades provocadas, a qual não é para nós passarmos, mas por decisões erradas, por escolhas erradas, por ciclos de amizade errados, nós passamos, não por culpa nossa, mas por não sabermos com quem estamos deixando entrar dentro do nosso barco. Os marinheiros, eles não procuraram a saber quem era Jonas, apenas deixaram entrar e sofreram uma tempestade. Tome muito cuidado quem você deixa entrar dentro do teu lar. Tome muito cuidado em quem você deixa entrar no seu ciclo de amizade. Tome muito cuidado em quem você compartilha os segredos. Tome muito cuidado em quem você confia os teus pontos fracos. Tome muito cuidado em quem você desabafa. Há muitos Jonas causando tempestades na vida de pessoas. E foi-lhe necessário jogar Jonas para fora do barco, para que a tempestade se cesse. Você precisa entender que para algumas tempestades cessar em sua vida é necessário jogar Jonas para fora do barco. Jonas estava no porão. Se os marinheiros não olhassem o porão, certamente continuariam passando na tempestade. Mas eles foram até o porão e descobriram que o problema estava lá. E eles jogaram Jonas para o mar. E agora a Bíblia diz que foi enviado um grande peixe e engoliu Jonas. E agora Jonas, ele está no ventre desta baleia e passa alguns dias no ventre dela. E quando Jonas ele é jogado para fora, a Bíblia diz que ele vai em direção a Nínive, prega a palavra, prega aquilo que Deus havia ordenado para ele, e há arrependimento para aquele povo.
eu termino esta reflexão com esta última aplicação. Jonas, ele tentou fugir da presença do Senhor, conjecturando eu, por medo do que as pessoas iriam falar, por medo de repreensão. Mas Jonas passou por um processo que lhe fez entender que ele era um escolhido, e escolhido não tem escolha. A mensagem que Deus ele me deixa para liberar o teu coração através deste vídeo, através dessa live, essa noite, é esta: o escolhido não tem escolha. Jonas, ele fugiu da presença do Senhor e começou a sua vida de declínio. Mas a partir do momento que ele se arrependeu e orou ao Senhor, Deus deu a ele uma nova chance, uma nova oportunidade. E Jonas, agora, ele está no centro da vontade do Senhor. Talvez tem pessoas aqui como Jonas. Deus deu a ele uma ordenança. Deus deu a ti um direcionamento. Mas por medo, por se achar incapaz, você está tentando fugir da presença do Senhor e daquilo que Ele te ordenou a fazer. Mas essa noite, Deus ele me traz aqui para liberar esta palavra ao teu coração. Hoje é uma noite de recalcular rotas. Essa noite, Deus, ele te coloca no eixo da vontade dele. Essa noite, Deus, ele te coloca no centro da vontade dele. Talvez por muito tempo você está tentando fugir da presença do Senhor, mas Deus me traz aqui para te dizer que o escolhido não tem escolha. Deus, ele vai gerar uma situação que é para você entender que quem comanda a sua vida é Ele, que quem comanda os teus passos é Ele. Jonas tentou fugir da presença do Senhor, mas Deus gerou uma tempestade. Deus gerou o ventre do peixe. Deus levou Jonas para a rota principal a qual ele deveria seguir. Deus, essa noite, ele manda eu dizer a pessoas que, por circunstâncias da vida, estão tentando fugir da presença do Senhor. Deus, ele te escolheu. Deus, ele te capacitará. Deus, ele irá contigo. Deus, ele te dará forças. Deus, ele está contigo. Não é mais noite de fugir. Não é mais tempo de fugir para o lado contrário. Essa noite, Deus, ele recalcula a sua rota e dá a você o direcionamento para Nínive, para você fazer aquilo que ele programou para você fazer. Se é para pregar, pregue a palavra.
Se é para cantar, cante sobre o amor de Jesus. Se é para profetizar, profetiza sobre vidas. Se é para liderar, lidere com excelência. Se é para pastorear, pastoreie com excelência. Se é para evangelizar, evangelize com excelência. Porque Deus, Ele está te chamando. Não é mais noite de ficar fugindo do propósito que Deus Ele tem para a tua vida. Não é mais noite de ficar fugindo do propósito que Deus Ele tem para a tua história. A partir do momento que Jonas decidiu se arrepender e começar a fazer aquilo que Deus havia ordenado para ele fazer, Deus mudou o rumo da sua chamada. Você precisa entender que a partir do momento que você deixar Deus guiar os teus passos, você precisa entender que a partir do momento que você deixar Deus guiar a tua caminhada, os teus pensamentos, as tuas decisões, as tuas escolhas, tudo se sucederá bem. Jonas precisou descer para Jope, descer para o barco, descer para o porão, descer para o mar, descer para o ventre do peixe, para poder entender que quem manda é Deus, que quem comanda é Deus. Nós não somos nada. É Ele quem faz, é Ele quem manda, é Ele quem desmanda. E quando Jonas entendeu isso, Jonas, ele se arrependeu e foi fazer aquilo que Deus havia lhe ordenado. A mensagem central que eu quero deixar sobre o teu coração essa noite é muito simples e objetiva. Talvez você se encontra como Jonas, querendo fugir para Tarsis, querendo pegar um navio e fugir para Tarsis, uma direção totalmente contrária aonde Deus ele programou para você estar. Mas essa noite Deus ele me traz aqui para dizer esta palavra ao teu coração. É Ele quem comanda os teus passos. É Ele quem comanda a sua vida. É Ele quem comanda os seus pensamentos. É Ele quem comanda o seu direcionamento. Jonas até fugiu para Tarsis, mas Deus programou uma situação para que Jonas pudesse estar no centro da vontade daquilo que Deus queria para a vida de Jonas. Você precisa entender que você pode até pensar em fugir da presença do Senhor, pode até pensar em ir para o mundo, mas Deus, Ele me traz aqui na autoridade do Espírito Santo para te dizer, Deus, Ele vai programar uma situação para que você entenda aonde é o centro da vontade do Senhor. É aquilo que Ele programou para a sua vida, para a sua história. Jonas até fugiu para Tarsis, mas no meio do caminho, Deus ele levantou uma tempestade esta que programou, que recalculou
a rota de Jonas, levando ele para o mar, levando ele para dentro do ventre do peixe e trazendo ele para o centro da vontade do Senhor Jesus. Eu não sei quem tem que ouvir isto aqui esta noite através desse vídeo, mas Deus, ele irá programar situações para fazer você entender que o centro da vontade dele é o que prevalece na sua vida. Você não vai fugir para Tarsis, pois Deus, ele vai te encontrar no meio do caminho e vai redirecionar a sua rota e vai te trazer novamente para Nínive. Que você fique com